Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje a gente vai falar sobre um filósofo muito conhecido chamado Thomas Hobbes, né? E a sua importância para a filosofia. E antes de começar, nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo e bem arejado, silencioso, fones de ouvido. Manter perto de você o seu material, caneta, lápis, borracha, livros e vamos para a aula. Hoje, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, 1588 a 1679, foi um filósofo e teórico político, autor de obras que abrangem conceitos de política e psicologia, física e matemática. Escreveu Leviatã em 1651, um tratado político que lhe valeu algumas perseguições e muitos discípulos. Hobbes nasceu em Westport, na Inglaterra, filho de um vigário inculto. Foi educado por um tio, estudou os clássicos e com 14 anos traduziu Medéia, escrita por Eurípides, para versos latinos. Com 15 anos foi para a Universidade de Oxford, onde aprendeu lógica e filosofia, principalmente a do grego Aristóteles, Entre 1608 e 1610 foi tutor de Lord Heinrich, futuro conde de Desmondshire, com quem viajou pela Itália e se fixou na França. Nessa época começou a estudar as obras de Galileu e Kepler e também de Euclides. Na Itália, visitou Galileu e teve a influência decisiva na formação de suas ideias filosóficas. Esse contato levou a fundir suas preocupações com os problemas sociais e políticos, com seus interesses pela geometria e o pensamento dos filósofos mecanicistas. Então ele deixou uma frase, que dizia assim, se o princípio de que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a dois ângulos retos fosse contrário aos interesses dos proprietários, teria-se-ia, tentando anulá-lo, queimando os livros de geometria. Bem confuso, gente? Continuando aqui, Hobbes voltou à Inglaterra em 1637, onde sustentou violentos debates sobre suas ideias, numa época em que a situação política inusitava numa guerra civil. Hobbes era a favor do poder real e se retirou para a França em 1640, quando o arcebispo Laud e o conde Strafford, principais auxiliares do rei, foram levados à torre e acusados de conspiração. Seu tempo em Paris foi de intensa atividade intelectual. Refutou Descartes, ensinou matemática ao futuro Carlos II, filho de Carlos I, da Inglaterra, que também se encontrava em exílio. Para ele, para Hobbes, todo o conhecimento vem dos sentidos. Então, a partir dos sentidos, é que a gente pode aprender matemática. A partir dos sentidos é que a gente pode aprender português. A partir dos sentidos é que a gente pode aprender história, filosofia, enfim, tudo. A paixão é mais forte que a vontade. Na moral e na política, essa teoria dá o seguinte, Os súditos do Estado são extremamente individualistas e só se reúnem em comunidade porque esse é o melhor meio de sobreviver. Essa semi-guerra é analisada no Leviatã. No livro de Jó, na Bíblia, é o monstro que governa o caos primitivo. Lá o Leviatã está exemplificado. E ele usou o exemplo de Leviatã para poder fazer os questionamentos da moral e da política dos individualistas, que viviam em comunidade e que ele achava que eles só conseguiam se reunir exatamente só para fim de sobrevivência, Tipo assim, se não fosse por isso, eles jamais se encontrariam, e se degladiariam até a morte. Então o Leviatã está encontrado lá no livro de Jó, na Bíblia, e é um monstro que governa o caos primitivo, Na Bíblia lá ele fala que o Leviatã foi o primeiro monstro, e que ele habita os oceanos. Para Hobbes, o Estado é o grande Leviatã.
o Deus imoral, né, ou imortal, que se sobrepõe ao indivíduo e o absorve, embora tenha sido criado para servi-lo. Hobbes foi autor de diversas obras como The Sieve, de 1642, Leviatã, de 1651, De Corpore, de 1655 e De Homine, de 1658. Em todas ele fala de um estado natural em guerra perpétua, né? Jamais tem fim, exprimindo bem o seu pensamento na frase Bellum omnia contra omnes, né? Omnio homini lupus, né? Que é aquela frase mais célebre dele, que ele diz assim, que o homem é o lobo do homem, né? Então ele diz assim que o homem sempre está lutando, brigando, e que o predador principal do próprio homem seria ele mesmo, certo? Então o homem é o lobo do homem, ficou conhecido, né, na filosofia como uma das frases mais célebres dele, né? E por fim eu deixo a atividade para vocês, né, que eu quero que vocês expliquem em 20 linhas as ideias políticas de Thomas Hobbes, né? Então vocês vão pegar lá aquela influência que ele falava, né, sobre a moral e a política dos indivíduos, né? Que ele achava que todo mundo era individualista. Eu acho que isso a gente pode ser a gente pode considerar até hoje como se fosse a mesma coisa, né? Porque todo mundo só pensa em si mesmo, né? Ninguém está preocupado com o próximo, né? Eu não sei até porque que existe ainda esse pessoal que diz que é discípulo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se preocupava muito com as pessoas, né? E hoje ninguém está mais nem ligando para ninguém, né? As pessoas só se importam consigo mesmas, né? E essa era a ideia de Hobbes, né? Ele achava que não tinha era a caridade, que não tinha proximidade, que as pessoas só se preocupavam consigo mesmas, né? E que só se reuniam porque tinham que sobreviver, né? Porque senão elas estariam se matando, né? E ele criou aquela frase célebre: o homem é o lobo do homem, né? E na nossa atividade eu quero que vocês expliquem as ideias políticas dele, né? Lembrando que o conteúdo da nossa aula vocês podem estar acessando na escolapequenospasso.com.br. Deixo um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Falou!